Em um bairro modesto de uma cidade do interior, onde as casas eram simples e as ruas de terra guardavam histórias, vivia Sofia. Aos seus 30 e poucos anos, com os cabelos cor-de-mel sempre presos em uma trança e um olhar que refletia a doçura de sua alma, ela era a personificação da resiliência. Sua vida, antes dedicada à costura para fora e aos pequenos afazeres que garantiam o sustento, havia se transformado em uma batalha incessante contra uma sombra invisível, a doença de seu filho, João, um menino de 7 anos com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Era o universo de Sofia. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de curiosidade, agora carregavam o peso da fragilidade. Um problema cardíaco raro, descoberto há alguns meses, havia transformado a rotina de Sofia em visitas constantes ao hospital, em noites em claro, ao lado do leito de seu filho, em uma busca incessante por soluções que pareciam sempre fora de seu alcance. A cada dia, João perdia um pouco mais de sua energia, e o coração de Sofia se apertava em desespero silencioso. Os médicos haviam sido claros. A única chance de João era uma cirurgia experimental, um procedimento complexo e de altíssimo custo que só poderia ser realizado em um centro médico especializado no exterior. O valor exorbitante para a realidade de Sofia parecia uma barreira intransponível. Ela vendera tudo o que tinha, pedira ajuda a amigos e familiares, organizara bazares na comunidade, mas o montante arrecadado era uma gota no oceano de suas necessidades. A cada dia que passava, a vida de João se esvaía e Sofia sentia a impotência corroer sua alma, como um veneno lento e cruel. As noites eram as mais difíceis. Sofia sentava-se ao lado da cama de João, observando sua respiração frágil, suas mãos pequenas e pálidas. As lágrimas que ela tentava segurar durante o dia para não demonstrar fraqueza escorriam silenciosamente pelo seu rosto, molhando o travesseiro. "Meu filho, meu amor", ela sussurrava, "eu farei o que for preciso para te salvar. Eu juro." A promessa era um grito de amor, um pacto silencioso com o universo. A fé de Sofia era inabalável, mas a realidade era cruel. Ela estava exausta, física e emocionalmente. Sentia-se sozinha em sua batalha, sem um ombro para chorar, sem alguém para compartilhar o fardo que pesava sobre seus ombros. O pai de João havia partido antes mesmo do nascimento do filho, e ela havia construído sua vida sem ele, acostumada a enfrentar os desafios sozinha. Mas aquela batalha, a vida de seu filho, era grande demais para ser travada sem esperança. Em um desses dias de desespero, enquanto Sofia estava no hospital, uma enfermeira com um olhar de compaixão aproximou-se dela. "Sofia, eu sei que é uma situação delicada, mas eu ouvi falar de uma pessoa que talvez possa te ajudar. Um empresário muito rico que tem um projeto filantrópico para casos como o do seu filho. Ele não costuma aceitar pedidos diretos, mas talvez..." A voz da enfermeira era hesitante, como quem oferece uma última gota de esperança em um deserto. Sofia sentiu um raio de luz em meio à escuridão. Um empresário rico, um projeto filantrópico, era uma chance, por mais remota que fosse. Ela pegou o cartão que a enfermeira lhe entregou com um nome gravado em letras douradas: Arthur Mendes. Um nome que ela nunca havia ouvido. Um homem que parecia pertencer a um mundo completamente diferente do seu. Mas por João, ela faria o que fosse preciso, enfrentaria qualquer barreira, bateria em qualquer porta. Com o cartão de Arthur Mendes em mãos, Sofia sentiu um fio tênue de esperança, um último recurso em meio ao abismo de seu desespero. O nome Arthur Mendes ecoava em sua mente como um chamado distante, um nome que para a maioria das pessoas representava poder e influência, mas que para ela era apenas a chance de salvar a vida de seu filho. A ideia de procurar um homem tão
Rico e distante de sua realidade, a intimidava, mas o amor por João era um motor mais forte do que qualquer receio. Ela faria o que fosse preciso, enfrentaria qualquer barreira, bateria em qualquer porta que pudesse se abrir, ainda que minimamente. No dia seguinte, com o coração apertado e as mãos suadas, Sofia tomou um ônibus que a levou para a parte mais luxuosa de Sete Lagoas, um bairro de mansões imponentes e jardins impecáveis. O táxi, que ela raramente pegava, a deixou em frente a um portão de ferro forjado, tão grande que parecia a entrada de um castelo. A mansão de Arthur Mendes era grandiosa, com arquitetura moderna e um ar de exclusividade que a fez sentir-se ainda menor, quase invisível. Ela apertou o cartão em suas mãos, buscando coragem. Um segurança de terno impecável a recebeu, com um olhar que de imediato demonstrou a distância entre seus mundos. Sofia, com sua roupa simples, mas limpa e digna, explicou que precisava falar com o senhor Arthur Mendes sobre um assunto urgente e pessoal. O segurança, relutante, fez uma ligação interna e, para sua surpresa, a voz de Arthur Mendes, fria e objetiva, autorizou sua entrada. Era um passo em um território desconhecido, um salto no escuro, mas a imagem de João, frágil no leito do hospital, a impulsionava. Sofia foi conduzida a um escritório vasto e luxuoso, com móveis de madeira escura e janelões que revelavam uma vista panorâmica da cidade. Arthur Mendes estava sentado em uma poltrona de couro, com um olhar que parecia perscrutar sua alma. Ele era um homem na casa dos 40 anos, com uma postura elegante, cabelos escuros e um semblante sério, que demonstrava poder e uma certa distância emocional. Seus olhos, no entanto, tinham um brilho que Sofia não soube decifrar, algo que parecia familiar, mas que ela não conseguiu identificar. "Em que posso ajudá-la, senhorita Sofia?" perguntou Arthur, sua voz calma, mas com uma autoridade que a fez tremer. Sofia sentiu a garganta seca, mas a imagem de João em sua mente lhe deu forças. Ela começou a falar, sua voz embargada pelo desespero, sobre a doença de seu filho, sobre a cirurgia cara e a necessidade urgente de ajuda. Contou sua história com honestidade, sem pedir pena, apenas a chance de salvar seu filho. As palavras saíam em um fluxo de desespero e amor maternal. Arthur a ouviu em silêncio, sua expressão inalterada, sem demonstrar qualquer emoção. Ele parecia um bloco de mármore, intocável, inatingível. Sofia sentiu a esperança se esvair, a certeza de que havia batido na porta errada, que aquele homem rico e distante jamais compreenderia sua dor. Ela estava prestes a desistir quando Arthur finalmente falou, e suas palavras foram como um raio em céu azul. "Eu posso ajudar seu filho, senhorita Sofia", disse Arthur, sua voz agora mais suave, mas com um tom que prendia a atenção. "Eu posso arcar com todos os custos da cirurgia, do tratamento, da recuperação, mas tenho uma condição, uma proposta, um acordo." Sofia o olhou, o coração batendo descompassado. Uma condição? O que um homem como ele poderia querer em troca de uma fortuna? Arthur fez uma pausa, seus olhos fixos nos de Sofia. "Eu preciso de uma esposa. Uma mulher que cumpra o papel de minha esposa em público, que me acompanhe em eventos sociais, que seja a mãe de um filho que eu adotarei. Um casamento de conveniência. E em troca, seu filho terá a cirurgia e a vida que ele merece. Você aceita se casar comigo?" A proposta era um choque, um sacrifício impensável, mas a vida de João dependia dela. A proposta de Arthur Mendes pairou no ar, densa e avassaladora, um eco que preenchia cada canto do luxuoso escritório. Casar-se com um desconhecido, entregar sua vida a um homem que ela mal conhecia em troca da vida de seu filho. O dilema era cruel, dilacerante, mas a imagem de João, frágil e indefeso, pesava mais do que qualquer dúvida.
mais do que qualquer receio. A dor de seu filho era o motor que a impulsionava para o impensável. Sofia o olhou, os olhos marejados de lágrimas, mas com uma determinação que a fez sentir-se mais forte do que jamais imaginou. Não havia escolha. O amor por João era maior do que seu próprio orgulho, do que seus próprios sonhos. Eu aceito, Sr. Arthur, disse Sofia, a voz embargada pela emoção e pela magnitude de sua decisão. Eu me caso com o senhor, mas em troca, meu filho terá o melhor tratamento, o melhor hospital, os melhores médicos. A vida dele é a minha prioridade. A voz dela era um juramento, um pacto silencioso com o destino. Arthur a observou, sua expressão inalterada, mas com um brilho quase imperceptível nos olhos, um reconhecimento da coragem daquela mulher. Obrigado, Sofia. João terá tudo o que precisa. E você terá todo o conforto e segurança que um casamento com um homem rico pode oferecer. A partir de agora, somos um time, uma família. Suas palavras eram objetivas, mas havia nelas uma promessa que para Sofia era a mais importante. A vida de seu filho estava garantida. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de acontecimentos. Arthur, com sua eficiência e poder, agilizou todos os trâmites. Em poucas semanas, o casamento civil foi celebrado em um cartório discreto, com a presença apenas dos advogados e de algumas testemunhas. Sofia vestia um vestido simples, mas elegante, cedido por uma costureira de Arthur. Não havia festa, não havia convidados. Era um casamento sem amor, um acordo, um contrato. A casa de Sofia, antes um refúgio de simplicidade, foi organizada para ser cuidada por funcionários de Arthur. Ela e João foram levados para a mansão. A vida de luxo era um choque para Sofia. Quartos vastos, empregados por toda parte, uma rotina que ela jamais imaginou viver. Ela se sentia como uma estrangeira em seu próprio lar, uma atriz em um palco que não era o seu. Arthur, embora distante e absorto em seus negócios, garantia que João tivesse tudo o que precisava. Os melhores médicos, enfermeiras particulares, equipamentos de última geração. João foi internado no hospital de excelência e os preparativos para a cirurgia no exterior foram iniciados. Sofia passava horas ao lado de seu filho, lendo para ele, cantando canções de ninar, sentindo a esperança crescer em seu peito a cada dia que João mostrava uma melhora, por menor que fosse. Apesar de casados e vivendo sob o mesmo teto, a relação de Sofia e Arthur era puramente profissional. Eram educados um com o outro, cumpriam seus papéis em público, mas não havia intimidade. Não havia afeto. Sofia sentia-se presa em uma jaula de ouro, cercada de luxo, mas com o coração vazio, ansiando pelo amor que ela havia sacrificado. Arthur, por sua vez, mantinha um mistério em torno de si. Um olhar que, por vezes, se demorava em Sofia com uma intensidade que a fazia questionar, mas que nunca se traduzia em palavras, guardando um segredo que estava prestes a ser revelado. A cirurgia de João estava marcada. A ansiedade de Sofia era um nó em seu peito, um medo que a consumia a cada minuto que passava. Arthur, com sua habitual eficiência, organizou tudo. O avião particular que os levaria ao centro médico no exterior, a equipe de especialistas que aguardava João. Sofia se sentia grata, mas também um peso no coração por estar ali, dependente de um homem que era seu marido no papel, mas um estranho em sua alma. No dia da cirurgia, o corredor do hospital estrangeiro era um palco para o desespero silencioso de Sofia. Ela segurava a mão de João, seus olhos marejados, tentando transmitir toda a força e o amor que sentia. Arthur estava ao seu lado, imponente e calado, observando a cena.
Seus olhos, que antes eram distantes, agora mostravam uma preocupação que Sofia não esperava. Ele não era apenas um benfeitor. Ele estava ali, presente, compartilhando daquela dor. Quando João foi levado para a sala de cirurgia, Sofia desabou em lágrimas. A tensão de meses, a dor de uma mãe impotente, tudo explodiu em um choro convulso. Arthur, sem dizer uma palavra, apenas a abraçou. Um abraço firme, inesperado, mas que trazia um conforto que Sofia jamais imaginou receber daquele homem. Ela sentiu o calor de seu corpo, o perfume suave, e por um instante sentiu-se protegida, segura, em meio àquele caos emocional. As horas da cirurgia foram uma eternidade. Arthur permaneceu ao lado de Sofia, oferecendo-lhe café, água e conversando sobre amenidades para distraí-la. Ele falava sobre seus livros, sobre seus hobbies, sobre a vida em outros países. Sofia o ouvia, percebendo um lado dele que ela nunca havia imaginado. Um homem sensível, culto, que guardava em si uma profundidade que ele raramente mostrava. O mistério em torno dele começava a se dissipar, revelando camadas de uma personalidade que a intrigava. Quando o médico finalmente apareceu com um sorriso cansado, a notícia trouxe um alívio avassalador. A cirurgia foi um sucesso. João estava a salvo. Sofia sentiu as pernas fraquejarem, as lágrimas de alívio escorrendo pelo seu rosto. Ela olhou para Arthur, e naquele momento seus olhos se encontraram em um olhar de pura gratidão e um reconhecimento silencioso. Não havia palavras, apenas a certeza de que ele havia salvado a vida de seu filho. Arthur sorriu para ela, um sorriso que iluminou seu rosto e seus olhos. Era um sorriso diferente, carregado de uma ternura que Sofia jamais havia visto. Não era o sorriso formal do empresário, mas um sorriso genuíno que vinha da alma. Naquele instante, Sofia sentiu um arrepio. Aquele homem que ela pensava ser, um desconhecido, parecia olhá-la de uma forma familiar, como se a conhecesse de muito tempo, como se já a amasse. O segredo dele estava prestes a ser revelado. Os dias de recuperação de João no hospital foram um período de transição, um espaço onde a vida de Sofia e Arthur começou a se entrelaçar de forma mais profunda. João, aos poucos, recuperava. Sua energia, seu sorriso voltava a iluminar o quarto, e sua voz, antes frágil, tornava-se mais forte. Sofia passava cada minuto ao lado dele, grata por cada pequena melhora, por cada sinal de vida que seu filho demonstrava. Arthur, embora com sua agenda lotada de compromissos, encontrava tempo para visitar João e Sofia no hospital. Ele chegava com presentes para o menino, livros, jogos, brinquedos que estimulavam sua recuperação. Conversava com os médicos, com as enfermeiras, garantindo que João tivesse o melhor tratamento possível, sem se importar com os custos. Sua presença era constante, discreta, mas inegavelmente presente, um pilar de apoio para Sofia. Sofia observava Arthur interagir com João. Ele se abaixava para conversar com o menino, ouvia suas histórias com paciência e ria de suas brincadeiras. Seus olhos, antes tão sérios e distantes, brilhavam com uma ternura que emocionava Sofia. Ele não era apenas o benfeitor. Ele era um pai, um amigo, uma presença que trazia conforto e alegria para seu filho. E para Sofia, ver essa interação era a prova de que ele era um homem de bom coração, muito além de sua fortuna. As conversas entre Sofia e Arthur, que antes eram formais e objetivas, foram ganhando um tom mais pessoal. Eles falavam sobre suas vidas, sobre suas infâncias, sobre os sonhos que tinham quando eram jovens. Arthur falava sobre sua paixão por carros antigos, por música clássica, por projetos sociais que visavam ajudar crianças carentes. Sofia, por sua vez, compartilhava sobre seu amor por costura, por criar roupas e bordados, por transformar tecidos em arte. Havia uma cumplicidade crescente entre eles, um elo que se formava no silêncio dos olhares e nas palavras não ditas.
Uma tarde, enquanto João dormia, Arthur e Sofia estavam sentados no sofá do quarto do hospital. O silêncio era preenchido apenas pelo som suave dos aparelhos médicos. Arthur olhou para Sofia e seus olhos, que antes eram um mistério, agora pareciam carregar uma história que ela não conhecia. Sofia, ele disse a voz baixa, eu tenho algo para te contar, algo que eu guardo há muito tempo. O coração de Sofia disparou. Ela sentiu que o segredo de Arthur estava prestes a ser revelado e que sua vida estava prestes a mudar novamente. Ele fez uma pausa, respirando fundo, como quem se prepara para um grande salto. Você se lembra de um menino há muitos anos que frequentava a padaria do seu pai, lá em Sete Lagoas? Um menino que amava o bolo de fubá que sua mãe fazia e que sempre te observava de longe com uma admiração silenciosa. A menção à padaria e a Sete Lagoas fez Sofia arregalar os olhos. Uma memória distante, quase apagada pelo tempo, começou a se formar em sua mente. Duda, a menina da padaria, o bolo de fubá, o menino que sempre comprava os últimos pães. Aquele menino, tímido e sonhador. Poderia ser? Arthur? Ela perguntou, a voz quase inaudível. O nome de um amigo de infância que havia se mudado com a família para a capital. Arthur sorriu. Um sorriso que iluminou seu rosto e seus olhos brilharam com uma ternura que confirmou as suspeitas de Sofia. O bilionário desconhecido era, na verdade, um amigo de infância, o menino que a admirava silenciosamente. O segredo que o destino havia guardado para o momento certo. O reconhecimento foi como um choque elétrico, uma onda de calor que percorreu o corpo de Sofia. O bilionário Arthur Mendes, que ela havia conhecido em meio ao desespero e com quem havia se casado por conveniência, era, na verdade, o Arthurzinho de sua infância. O menino tímido e observador que frequentava a padaria de seus pais em Sete Lagoas. As lembranças, antes embaçadas pelo tempo e pelas dificuldades da vida, agora vinham com uma clareza avassaladora. A imagem dele sentado em um banquinho, devorando um pedaço do bolo de fubá de sua mãe, os olhos fixos nela, a menina que entregava os pães com um sorriso. Arthurzinho, Sofia murmurou novamente, a voz embargada pela emoção quase incrédula. Seus olhos, antes cheios de apreensão e gratidão, agora brilhavam com uma mistura de surpresa e um carinho que vinha de muito longe, de um tempo em que a vida era mais simples. Eu não acredito. É você mesmo. O que você faz aqui? Como você se tornou o Arthur Mendes? As perguntas se atropelavam em sua mente, desorganizando a lógica. Arthur sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto, transformando a seriedade de seu semblante em uma doçura que Sofia nunca havia visto. Duda, ele disse usando o apelido que ela usava na infância, um apelido que só os mais próximos conheciam. Eu sou eu. E sim, sou o Arthurzinho da padaria. A vida nos leva por caminhos estranhos, não é? Mas eu nunca me esqueci de você. Nem daquele bolo de fubá. A menção ao bolo trouxe uma nostalgia agridoce. Ele contou sua história. Após se mudar de Sete Lagoas, sua família enfrentou dificuldades. Mas Arthur, com sua inteligência e ambição, havia se dedicado aos estudos e ao trabalho, construindo um império no ramo da tecnologia. Ele viajou pelo mundo, fez fortuna, mas uma parte dele sempre se lembrou da pequena padaria, do cheiro de pão fresco e da menina com o sorriso doce que entregava os pães. Ele sempre buscava um pedaço daquela simplicidade em seu universo de luxo. Sofia o ouvia, os olhos marejados. Aquele homem, tão distante em seu mundo de bilhões, guardava as mesmas memórias dela, a mesma nostalgia de uma infância em Sete Lagoas. Era como se o destino, ao invés de separá-los, estivesse tecendo um plano complexo para reuni-los, não por acaso, mas por uma razão muito maior. O casamento por conveniência,
que antes parecia um fardo, agora ganhava um novo e inesperado significado. "Por que você não me disse antes, Arthur?" perguntou Sofia, a voz baixa, carregada de uma mistura de ressentimento e curiosidade. "Por que todo esse mistério? Por que se casar comigo como um..." Arthur suspirou, seu olhar se fixando no rosto dela. Eu não queria que você se sentisse obrigada, Sofia. Eu queria que você confiasse em mim pelo que eu sou hoje, não pelo que fomos na infância. E quando eu te vi no hospital, desesperada, para salvar seu filho, eu soube que precisava te ajudar. E a única forma que eu vi, naquele momento, de garantir que João tivesse tudo o que precisava, era te oferecer um casamento. Eu não sabia como você reagiria ao saber que eu era o Arthurzinho. Tinha medo que você me odiasse. A confissão de Arthur era sincera, carregada de uma vulnerabilidade que Sofia não esperava. Ela compreendeu o medo dele, a tentativa de proteger a si mesmo e a ela de uma verdade que poderia ser avassaladora. Naquele quarto de hospital, com João dormindo tranquilamente, o casamento de conveniência se transformava em um reencontro de almas, um laço de confiança e uma promessa de um amor que havia sido tecido pelo tempo e pelo destino. O silêncio que se seguiu era um eco de todas as memórias adormecidas que agora despertavam para uma nova vida. A revelação da identidade de Arthur como o Arthurzinho da padaria, o amigo de infância de Sete Lagoas, foi um bálsamo para a alma de Sofia. O mistério que envolvia o bilionário deu lugar a uma familiaridade acolhedora, a uma sensação de que, mesmo em meio a tanta riqueza e poder, ela estava ao lado de alguém que a conhecia em sua essência, em suas raízes mais profundas. A tensão do casamento por conveniência começou a se dissipar, substituída por uma cumplicidade que nascia da verdade e da memória. Arthur, por sua vez, sentiu um alívio imenso. A máscara de desconhecido que ele havia usado por tanto tempo havia caído e a verdade o libertou. Ele podia finalmente ser ele mesmo ao lado de Sofia, compartilhar seus sentimentos mais profundos, suas vulnerabilidades, seus medos. A presença dela em sua vida era a riqueza que ele sempre buscou, um tesouro que superava qualquer fortuna material. Ele percebeu que o amor não tinha preço, mas um valor inestimável que se media em confiança e em laços que se formavam. Com João em recuperação, os dias no hospital se tornaram mais leves. Sofia e Arthur passavam horas conversando, relembrando a infância em Sete Lagoas, as brincadeiras na rua, os amigos em comum, o cheiro do pão fresco. As memórias eram um rio que fluía, lavando as dores do passado e construindo uma ponte para o presente. Eles descobriam que, apesar das vidas tão diferentes que haviam construído, seus valores e seus corações ainda pulsavam em sintonia, conectados por uma história que o destino havia guardado para eles. Arthur falava sobre seus sonhos de expandir seus projetos sociais, de criar mais oportunidades para crianças carentas. Sofia o ouvia com fascínio, percebendo a nobreza de sua alma, o desejo de fazer a diferença no mundo. Ela, por sua vez, compartilhava seu amor pela costura, o desejo de ter um pequeno ateliê, de criar peças únicas que refletissem sua paixão. O bilionário e a costureira, em seus sonhos e aspirações, encontravam um terreno comum, um futuro que eles poderiam construir juntos. Sofia, disse Arthur em uma dessas conversas, eu sei que nosso casamento começou como um acordo, uma conveniência, mas eu quero que ele se torne um casamento de verdade. Eu te amo, Sofia. Eu te amei desde criança em segredo e eu quero construir uma vida com você, com João. Quero ser a família que você merece e o homem que te fará feliz. A declaração de Arthur era sincera,
carregada de um sentimento que ele havia guardado por anos, um amor que havia amadurecido com o tempo e com as experiências da vida. Sofia sentiu o coração bater descompassado. As palavras de Arthur eram um bálsamo para sua alma, a prova de que o amor que ela havia sacrificado por João não havia se perdido, mas renascido de forma ainda mais bela e verdadeira. Ela o olhou e viu em seus olhos não apenas o bilionário, mas o Arthurzinho de sua infância, o menino que a admirava, o homem que estava ali para ela, para os dois. As lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas eram lágrimas de alegria, de esperança, de um amor que a vida, afinal, havia lhe reservado. Ela estendeu a mão para ele, e Arthur a segurou com ternura. Era um toque que selava um novo começo, um amor que desafiava todas as regras e preconceitos. O casamento, por conveniência, se transformava em uma união de almas, um pacto de amor e cumplicidade que eles construiriam a cada dia. João, que havia sido o motivo de todo o sacrifício, era agora a ponte que unia dois corações, dois passados e dois futuros que por um tempo pareciam distantes, mas que o destino havia tecido com fios de amor e um segredo que finalmente havia sido revelado. Com a verdade revelada e o amor florescendo, Sofia e Arthur não sentiam mais a necessidade de manter o segredo de seu passado ou a natureza de seu casamento por conveniência. A mansão, antes um palco para um acordo formal, começou a se transformar em um lar de verdade, preenchido pelos risos de João e pela cumplicidade que crescia a cada dia entre Sofia e Arthur. A frieza dos salões antes impessoais dava lugar ao calor de uma família que, embora inusitada, estava se construindo com base em afeto e respeito mútuo. João, que já estava em franca recuperação, começou a se adaptar à vida na mansão com a alegria e a curiosidade de uma criança. Arthur, o bilionário antes distante, tornou-se uma figura paterna presente e carinhosa. Ele lia histórias para João antes de dormir, ensinava-o a jogar xadrez e o levava para passeios no vasto jardim da mansão, que se tornou o playground particular do menino. A interação entre eles era natural, cheia de carinho, e Sofia observava tudo com o coração transbordando de felicidade e gratidão. Sofia, por sua vez, sentia-se renascer. O luxo da mansão, que antes a intimidava, agora era o cenário de sua nova vida, onde ela podia florescer. Ela não era mais apenas a costureira do bairro humilde ou a mãe desesperada. Era Sofia, a mulher amada por Arthur, a mãe feliz de João, a companheira que ele havia escolhido. Arthur a incentivou a investir em seu talento para a costura. Ele montou um ateliê impecável para ela na mansão, com máquinas de última geração e os melhores tecidos. Um espaço onde Sofia podia criar e sonhar sem limites. As tardes no ateliê se tornaram um refúgio para Sofia. Ela passava horas entre tecidos, criando peças que refletiam sua alma, sua paixão, sua nova alegria de viver. Arthur, sempre que podia, a visitava no ateliê, observando-a trabalhar com admiração, encantado com a forma como ela transformava fios em arte. Ele não apenas a amava, ele a valorizava, a incentivava a ser quem ela realmente era, sem máscaras ou pretensões. Aos poucos, a história de Sofia e Arthur começou a se espalhar, não mais como um segredo sussurrado, mas como um conto de amor que desafiava todas as regras. Os empregados da mansão, que antes viam Sofia como a esposa de conveniência, agora a enxergavam como a senhora da casa, respeitada e amada por Arthur. A governanta Hilda, que havia sido a primeira a estranhar a situação, foi, aos poucos, se rendendo à felicidade do casal, percebendo a sinceridade do amor que os unia. Arthur e Sofia passaram a frequentar eventos sociais juntos, e a presença de Sofia, com sua beleza natural e sua aura de dignidade, encantava a todos.
Ela não ostentava joias ou roupas caras, mas sua simplicidade e seu sorriso sincero eram sua maior joia. Arthur, o bilionário reservado, estava mais leve, mais sorridente, mais humano ao lado de Sofia. Ele havia encontrado nela a riqueza que o dinheiro jamais poderia comprar, um amor verdadeiro, uma família e a paz de espírito. O jardim da mansão, antes um espaço impessoal, tornou-se o jardim secreto do amor de Sofia e Arthur. Ali, entre as flores e o canto dos pássaros, eles compartilhavam seus sonhos, seus medos e a certeza de que haviam sido feitos um para o outro. A cada dia, o amor deles se fortalecia, provando que o destino tem seus próprios planos e que a felicidade pode florescer onde menos se espera, em um cenário de sacrifício, cura e um segredo que os uniu para sempre. O tempo, que antes corria em desespero para Sofia, agora fluía em uma cadência suave, pontuado por momentos de alegria e pela certeza de um amor que se aprofundava a cada dia. O casamento de Sofia e Arthur, que começou como um sacrifício por conveniência, transformou-se em um legado de amor, respeito e cumplicidade. A mansão, antes um símbolo de luxo distante, tornou-se um lar pulsante de vida, risadas e a melodia de uma família que crescia e se fortalecia, unida por laços que iam além do sangue. João, agora um menino saudável e cheio de energia, era a personificação da vitória do amor. Ele crescia feliz, amado por Sofia e por Arthur, que se dedicava a ele com todo o carinho e atenção de um pai. A história de sua cirurgia milagrosa era contada com emoção. Um lembrete da força do amor de mãe e da generosidade de um homem, que por um segredo guardado havia transformado a vida de sua família. Sofia, em seu ateliê na mansão, prosperava como estilista. Suas criações, que misturavam a simplicidade do interior com a elegância do luxo, faziam sucesso. Ela se tornou uma referência no mundo da moda, mas nunca esqueceu suas raízes, sua dignidade. Ela usava seu talento para criar projetos sociais, A história dele se tornou uma inspiração. As pessoas da cidade e até mesmo do círculo social de Arthur, que antes viam Sofia com estranheza, agora a admiravam. O amor deles era a prova de que a vida pode nos surpreender com um romance grandioso, independentemente das circunstâncias, do passado ou do status social. A Gari, que se casou com um bilionário, era, afinal, a mulher que o destino havia guardado para ele, e o amor deles era a maior riqueza que possuíam. Eles continuaram suas vidas com a mesma simplicidade e o mesmo amor que os uniu. Viajavam, conheciam novas culturas, mas sempre retornavam à mansão, que era seu porto seguro, o palco de seu amor e de sua felicidade. A vida de Sofia e Arthur era um conto de fadas moderno, uma lenda viva de que a vida, em sua infinita sabedoria, sempre reserva o melhor para aqueles que ousam amar sem limites e que o preço do amor é imensurável, pois transcende qualquer valor material. A família que floresceu na mansão era o maior testemunho do amor que tudo transforma. A história de Sofia, a mãe que sacrificou sua vida para salvar o filho e acabou se casando com um desconhecido bilionário que já a conhecia, Arthur, é um hino à força do amor incondicional. Ela nos ensina que a desesperança pode ser o solo fértil para o florescer de um amor extraordinário e que o sacrifício de uma mãe é capaz de mover montanhas, reescrever destinos e transformar vidas de formas que jamais imaginaríamos. É a prova cabal de que a vida, em sua sabedoria misteriosa, reserva os maiores presentes para aqueles que persistem na crença, mesmo quando a fé no amor parece ter se esgotado. Com Sofia, aprendemos que a dignidade de uma alma não se mede pelo dinheiro que se possui, mas pela coragem de lutar,
pela força de um amor materno que transcende todas as barreiras. Sua jornada é um hino à resiliência, à capacidade de se reerguer após a queda e de se permitir amar novamente, apesar do medo e das cicatrizes do passado. Ela nos mostra que a vulnerabilidade pode ser uma fortaleza inesperada e que a beleza de um ser reside na autenticidade, na verdade que se carrega, sem medo de julgamentos ou de se expor ao mundo. Com Arthur, compreendemos que a verdadeira riqueza de uma vida não está nos bens materiais acumulados, no poder ou no sucesso profissional. Ele nos ensina que a felicidade plena é encontrada no afeto genuíno, na construção de uma família, na presença de pessoas que nos amam e nos completam, preenchendo os vazios da alma que nenhuma fortuna pode preencher. Sua transformação é a prova viva de que o amor tem o poder de curar feridas antigas, de resgatar o que foi perdido e de nos tornar seres humanos melhores, mais empáticos, mais completos e, finalmente, mais felizes, porque o preço do amor é, de fato, imensurável. E se o seu príncipe encantado ou a sua princesa não viesse de um castelo dourado e distante, mas surgisse em meio à sua maior dor, a um ato de desespero ou em um reencontro inesperado que desafiasse todas as suas crenças e as convenções sociais, e se a sua grande história de amor estivesse esperando para ser descoberta através de um segredo guardado, transformando sua vida de formas que você jamais imaginou serem possíveis. Pense nisso. Permita-se sonhar, pois o amor, em suas infinitas e misteriosas formas, está sempre pronto para nos surpreender e nos transformar, mesmo quando não acreditamos mais em sua existência ou em seu poder. Que a história de Sofia e Arthur inspire você a olhar além do que os olhos podem ver. A acreditar na magia do destino e na capacidade do amor de quebrar barreiras sociais, superar preconceitos e reescrever finais que pareciam já estar escritos. Que ela seja um lembrete caloroso de que a vida está sempre pronta para nos presentear com um novo capítulo, um novo romance, uma nova chance de ser plena e feliz, e que a verdadeira beleza reside na alma e na coragem de amar sem limites, provando, uma vez mais, que o amor verdadeiro não tem preço. Agora que a história chegou ao fim e o amor de Sofia e Arthur nos lembrou que a paixão pode florescer em qualquer idade e lugar, superando qualquer preconceito e provando que o amor não tem preço, que tal você também encontrar um pedacinho de amor no seu dia. Se essa web novela tocou seu coração, não deixe de curtir e seguir o canal para mais relatos emocionantes como este. E me conte, de onde você está ouvindo essa história? Comente o nome da sua cidade abaixo e vamos espalhar o amor por todo o Brasil.